Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nessa videoaula vamos aprender a utilizar o objeto ComboBox, lista suspensa, no Visual Basic.NET 2010. Então, mãos à obra. Tenho aqui uma aplicação aberta, vazia, tá? Um WPF, e eu vou mostrar como utilizar esse objeto ComboBox. Para isso, nós vamos ao Toolbox e vamos adicionar um ComboBox que está aqui. Então, um cliquezinho nele e adiciono a minha janelinha ComboBox que eu vou deixar aqui no cantinho. Para me auxiliar nessa explicação, eu vou colocar também dois botões e um text box. Então eu vou acrescentar o primeiro botão, botão 1, e um segundo botãozinho. E também eu vou acrescentar um text box aqui embaixo. Beleza, eu vou deixar o text box aqui no cantinho. Eu vou colocar um botãozinho aqui do lado do combo box e outro acima do text box. Legal? Bom, combo box tem o nome de combo box 1. Tá? Eu vou manter esse nome por enquanto. O botão 1, button 1, eu vou trocar apenas o conteúdo dele de button 1 para preencher combo box. Então esse botãozinho ele vai ter a tarefa de preencher o combo box. Vou aumentar o tamanho dele aqui. E esse outro botão, o segundo botão, é ler item selecionado. Então quando eu selecionar um item no combo box, eu vou utilizar esse botão para fazer a leitura do item e escrever o nome do item aqui dentro desse text box. Então vamos lá. Bom, primeiramente o combo box é um objeto, eu vou executar já o código para mostrar o que o combo box faz. Então o que ele faz? Eu clico aqui e ele exibe uma caixa de listagem com itens suspensos que eu posso selecionar para executar tarefas no sistema. Preencher um banco de dados, por exemplo, tá? Ou outra tarefa qualquer. Veja que ele está vazio, né? Então a minha primeira tarefa vai ser preencher esse combo box. Antes disso, antes de preencher o combo box, eu vou ajustar algumas propriedades importantes dele, tá? Que são interessantes para você deixar o combo box preparado para receber os itens. Primeiro, veja que o combo box não tem nada escrito aqui dentro dele, ao contrário dos meus botões. Eu queria que aparecesse alguma coisa escrita aqui do tipo selecione, por exemplo, uma palavrinha. Para isso eu vou ajustar as propriedades aqui no canto. Então eu vou aqui para o painel de propriedades com o combo box selecionado e vou ajustar a propriedade text dele. Então você vai procurar a propriedade text e vai escrever aqui dentro o texto que você quer que apareça no combo box. Eu quero que apareça assim: selecione a cidade. Dois pontos. Dou Enter. Beleza, está marcado aqui. Veja que o texto não apareceu lá no combo box ainda. Tá? Por quê? Porque para aparecer o texto eu tenho que ajustar mais duas outras propriedades. Eu vou ter que ajustar a propriedade isEditable, é editável, então eu marco como sendo sim, só dá um clique aqui. Isso aqui equivale a true. Veja que já apareceu o texto ali dentro do combo box. Tá? E também vou marcar a propriedade isReadOnly, é somente leitura, para impedir que o usuário escreva dentro do combo box. A partir do momento que eu marquei a propriedade editável, o usuário teoricamente consegue editar o texto lá dentro. Mas agora eu coloco isReadOnly e transformo o combo box em somente leitura. Assim o usuário não consegue, em tempo de execução, alterar nada. Mas o código, o botão combo box consegue, obviamente, porque ele vai alterar propriedades internas do combo box. Então beleza, já ajustei as propriedades. Agora eu volto aqui para minha aplicação, vou dar uma redimensionada no item. Isso, para aparecer o texto completo. Vamos agora preencher um combo box. Então eu vou dar um clique duplo aqui no botão preencher combo box para colocar um código que o preenche. Primeiramente eu vou usar o código combobox1.items.clear. Tá? Esse método clear ele limpa o combo box. Então se tiver alguma coisa lá, o combo box vai ficar limpinho. Ok? Depois eu vou adicionando os itens. combobox1.items.add. Esse é o método que você utiliza para adicionar itens ao combo box. Então eu vou adicionar aqui alguns nomes de cidades. Abro parênteses e coloco os itens que eu quero adicionar ao combo box. Por exemplo, Rio
depois combobox 1.itens.add, vou adicionar outra cidade, vamos colocar aqui Angra, e finalmente vou adicionar 3 para esse exemplo, Búzios. Beleza, 3 cidades. Tá? Quando eu clicar nesse botãozinho, portanto, como o box é limpo, se tiver alguma coisa dentro, as cidades são adicionadas. É importante usar o método clear, porque se você ficar clicando no botão várias vezes, ele vai adicionando várias vezes os mesmos itens. Tá? Então vamos executar o código. Ele vem com selecione a cidade, eu mando preencher o combo box, ó. Parece que nada aconteceu, mas ao clicar aqui na setinha, Rio, Angra e Búzios, na ordem que eu coloquei. Tá? Aí eu posso selecionar qualquer um deles. Tá? Depois eu posso programar essas seleções também. Tá? Então, vamos fechar a aplicação. Muito bom. Então, você já aprendeu a limpar um combo box, itens.clear, e adicionar os itens Rio, Angra e Búzios, por exemplo. Tá? O que mais que eu posso fazer? Eu posso preencher esse combo box utilizando um array, uma lista. Tá? Em vez de ficar repetindo esse mesmo código para cada item, eu posso criar uma lista de itens na forma de um array e passar isso para o meu combo box. Tá? Como é que eu faço para preenchê-lo com um array? Então, vou fazer da seguinte forma. Vou deixar aqui o ponto clear, vou apagar esse código e eu vou criar uma lista. Din, vou chamar essa lista de cidades, e aí para criar uma lista ou um array, abre e fecha parênteses. Tá? As string, então esse aqui é um array de cidades, quer dizer, um objeto que vai conter várias informações distintas. E vou atribuir a esse objeto uma listagem. Para criar a lista, eu abro chaves e aí eu coloco os itens separados por vírgula. Então, por exemplo, Ilhabela, Blumenau, que mais? Piracicaba, vou colocar mais um só para constar, Itu. E aí, fecho as chaves. Enter. Está criada uma lista. Dentro de cidades eu tenho esses 4 objetos aqui, esses 4 elementos separados. E agora eu vou preencher o meu combo box. Para preencher o combo box, eu vou utilizar um loop. O loop for each. O loop for each, ele vai percorrer uma lista, pegando um elemento por vez e processando esse elemento do jeito que você quiser. Tá? Eu vou chamar cada elemento de item. Você pode chamar do que você quiser. Tá? Isso aqui é uma variável temporária que vai ser utilizado para armazenar cada um dos itens que estão dentro do array cidades. Então, para cada item in cidades, enter, veja que ele já coloca o next embaixo. Então, dentro desse loop, eu vou criar uma programação que vai ser executada para cada um dos itens em sequência. Tá? Então, para o primeiro item Ilhabela, depois para Blumenau, depois para Piracicaba e depois para Itu. O que eu quero fazer? Quero adicionar os itens. Então, combo box 1.items.add item. Né? Então, a cada iteração desse loop, essa variável temporária item vai ter o nome de uma cidade. E aí eu adiciono esse nome ao meu combo box. Só isso. Então, ficou um pouco mais simples o meu código. Eu poderia criar uma lista com centenas de itens e, utilizando um único loopzinho, eu adiciono essas centenas de itens à minha listagem. Tá? Então, eu vou executar para ver como é que funciona. Veja que está vazia a minha lista, né? Então, eu mando preencher combo box. Agora eu clico na lista e as 4 cidades foram adicionadas. Olha que beleza. Utilizando um loopzinho for each. Ok? Então, eu vou fechar. Muito bom. Uma outra coisa que você pode fazer é ler um item do combo box para um outro lugar. Por exemplo, eu quero selecionar um item qualquer no combo box e após clicar nesse botão ler item selecionado, eu quero que apareça o nome do item dentro dessa caixa de texto. Então, eu vou programar agora esse botãozinho, ler item selecionado. Tá? Isso aqui é bem simples. Eu vou falar aqui text box1.text recebe combo box 1 ponto, e agora a propriedade que você vai utilizar é selected item, ou seja, item selecionado. Só isso.
Clicou no botão, o item que tiver selecionado no Combo Box é transferido para o meu text box. Tá? Então, vamos executar. Está vazio. Preencho o Combo Box. Seleciono um item, por exemplo, o Piracicaba. Clico em Ler item selecionado. E aí o item é transferido para cá. Olha que legal. Se eu selecionar outro item, por exemplo, Blumenau, clico em Ler item selecionado, Blumenau. Seleciono Ilhabela, Ilhabela e assim por diante. Tá? Então, clicou no botãozinho, a propriedade Selected Item do Combo Box transfere o item para cá. Beleza? Bom, para finalizar, e se eu quisesse, em vez de clicar nesse botão Ler item selecionado, clicar numa cidade qualquer na lista e na hora que eu seleciono já executar o código transferindo o nome dela para a minha caixa de texto. Então eu vou, nesse caso, programar uma propriedade, ou um método no caso, dentro do próprio Combo Box. Então eu vou clicar duas vezes no Combo Box, em vez de ser no botão, e ele já vem direto para a propriedade Selection Changed, ou seja, seleção alterada. Alterou a seleção, selecionou um outro item qualquer, vai executar o código que você coloca aqui embaixo. E o código que eu vou colocar é esse mesmo, textbox1.text recebe combobox1.selectedItem. Assim o item que foi selecionado vai para a minha caixa de texto. Legal? Então, propriedade que eu programei, Selection Changed, do Combo Box, que é a propriedade padrão. Clicou duas vezes já vai direto nela. Claro que o Combo Box tem muitas outras propriedades, como você pode ver. Tá? Então, vamos executar para treinar. Está vazio, preencho o Combo Box, preenchi. Agora eu vou selecionar um item. Presta atenção aqui na caixa de texto quando eu clicar em Ilhabela. Automaticamente Ilhabela vai para lá. Blumenau, Piracicaba, Itu, o item que eu quiser. Legal? Então, essa é a propriedade Selection Changed do Combo Box. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do Combo Box. É um controle bastante útil, muito utilizado, na verdade, em aplicações Windows. Tem muitas propriedades e existem muitos métodos que você pode explorar aí no seu sistema. Eu recomendo que você explore mais métodos e mais propriedades. Não dá para a gente ficar ensinando todos eles aqui, né? Só os mais importantes. Mas já deu para ter uma ideia de como utilizar esse controle. Tá? Mais para frente a gente vai ter as aulas de acesso ao banco de dados e aí eu vou mostrar como utilizar esse controle também sendo populado ou carregando itens de colunas do banco de dados e depois utilizando esses itens para processamento ou, por exemplo, inserindo dados em um banco de dados. Beleza? Então espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, tá? E até a próxima.